Vai falar de um assunto que interessa aí aos pais. As tão esperadas férias escolares já chegaram e com elas muito tempo livre. Tem brincadeiras, passeios, viagens e aquela vontade de comer besteiras o tempo todo. Agora, será que é possível aproveitar esses dias de lazer sem deixar de lado a saúde e a boa alimentação? Quem vai responder essa e outras dúvidas é a nutricionista Jamile do Alibe, que vai explicar um pouco para a gente como manter uma alimentação saudável mesmo fora da rotina escolar. A gente vai trazer dicas práticas, ideias de lanches e também falar sobre a importância da hidratação. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda à Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Caroline. Prazer estar aqui com vocês hoje, Doutora, a falando gente desse assunto aí, né, tão importante agora nas férias escolares. Com certeza. E, doutora, a gente já começa indo direto ao ponto, né? Durante essas férias, é muito comum a gente sair da rotina. Isso vale para nós adultos, mas para as crianças fica um pouco bagunçado essa rotina delas. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente os principais desafios para manter uma alimentação equilibrada nesse período. Então, né, a importância que a gente consiga manter esses hábitos, né, pelo menos dentro de casa, né, Caroline? Já que a gente sabe aí que nas férias as crianças têm uma rotina de passeios, de viagens, e que muitas vezes durante esses passeios, festas, né, é difícil evitar as guloseimas. Então, o indicado é que a gente tenha um equilíbrio na alimentação. Então, se em casa a gente conseguir manter esses hábitos saudáveis, prato colorido, diversificado, evitando esses industrializados, ultraprocessados dentro de casa, isso já é um ganho, né? E mantém a hidratação das crianças também na rotina de casa. Então, tentar, né, manter os horários das refeições, mesmo quando as crianças estão com horários, né, bem diferentes da rotina das aulas, mas tentar manter alguns horários de refeição, evitar que elas façam refeições nas telas, nos telefones, nas televisões. Então, sentar à mesa para que elas se concentrem no momento daquela refeição e sempre ofertar alimentos ricos para essas crianças em casa. Então, aí a gente montar aquele prato equilibrado e completo, né? Então, oferecer alimentos, principalmente na sua forma in natura, né? Evitar esses industrializados e trazer aí uma diversidade de frutas, de legumes, né, um carboidrato, uma proteína, então fazer realmente essa parte complexa em casa, né, já mantendo aquele padrão da alimentação, pelo menos em casa. A gente consegue dar algumas dicas de lanches rápidos e saudáveis que são recomendados para as crianças e adolescentes, até mesmo, Jamile, para levar na bolsa assim durante um passeio rápido ou algum local que você vai e quer evitar acabar tendo que comprar na rua? Claro, então assim, é muito bacana, né, os pais que se preocupam com isso antes de sair de casa. A gente consegue hoje aí levar uma fruta cortadinha, então, frutas que dão para carregar facilmente, né, uma banana, uma maçã, uvas. A gente pode colocar umas oleaginosas, né, que são as castanhas, os amendoins. Um iogurte, é bem fácil de manter, então sempre olhar os ingredientes desse iogurte para ver se ele realmente é iogurte ou se ele tem mais açúcar do que iogurte, né. A gente pode também montar, de repente, um sanduíchezinho natural com frango, e aí embalar corretamente, colocar num depósito e carregar também na bolsa. Então, assim, é muito bacana quando os pais se importam, até mesmo no cinema, né? Agora, nas férias, eu levei os meus filhos ao cinema e a gente não encontra opções de bebidas sem ser aquelas bebidas açucaradas, aqueles falsos sucos. Então, levar a garrafinha de suco também do seu filho, as pipocas são ótimas opções que a gente consegue botar em casa também para essas crianças e assim no momento, né, descontraído. E hoje, Caroline, nos supermercados a gente já encontra algumas opções de snacks mais saudáveis. Então a gente tem algumas marcas que de repente são uma opção, né, para evitar aquela guloseima. Então a gente já consegue aí substituir o biscoitinho, então tem os biscoitos de arroz, então é sempre importante colocar esses alimentos na bolsa da criança ou na sua bolsa mesmo, para que a gente evite, né, estar comprando mais alimentos gordurosos e açucarados em excesso. Quando a gente fala de hidratação, Jamila, ela também é um fator importante que deve ser prestado atenção nessa época de férias que os pais acabam estando mais próximos das crianças? Sim, demais. E ainda mais porque a gente está aí passando novamente na época de viroses, né? É muito importante essa hidratação das crianças. Muitas vezes em casa a gente esquece. Então, a dica que eu sempre dou para os meus pacientes, Carolina, é deixar várias garrafinhas espalhadas ao longo da casa, para que nunca esqueçam de tomar água. A gente sabe que as crianças às vezes estão tão concentradas ali na brincadeira
que elas não vão parar e pedir para tomar água. Então, deixar as garrafinhas nos ambientes principais da casa que essa criança está, auxiliam para que ela esteja sempre hidratada. Doutora, e quando a gente fala assim dessa dificuldade, alguns pais enfrentam como um desafio essa questão de convencer a criança a comer determinado tipo de alimento. Existe alguma estratégia, uma dica que a gente possa dar aí para esse pai acabar ajudando, facilitando essa aceitação de alimentos que às vezes não são tão comuns, mas que fazem bem para a saúde? Sim, no público infantil é muito comum a gente achar, né, essa dificuldade de aceitação. Então, a orientação que eu sempre dou para os pais é que eles tentem ofertar os alimentos, nunca deixem de ofertar, né? E tentem ofertar esses alimentos em diferentes preparações. Por exemplo, no caso da cenoura, eu consigo fazer um palitinho de cenoura cru, eu consigo fazer um chips de cenoura assadinho ali no forno, no air fry. Então, tentar fazer uma variação, também fazer umas preparações, Caroline, de forma lúdica. As crianças gostam daqueles pratos coloridos, utilizar cortadores para cortar as frutas, de repente fazer um espetinho de fruta ou fazer um picolé saudável. Então, as crianças gostam disso. E, principalmente, inserir as crianças nas preparações. Então, é muito importante quando a gente faz a brincadeira de cozinhar, as crianças adoram. Então, pegar uma receita de um biscoitinho caseiro, ou mesmo de um pão de queijo, um bolo caseiro, um bolo de cenoura, por exemplo, né, que estava falando da cenoura. Então, fazer com eles também é uma forma de estimular eles a criatividade e também para que eles consumam esses alimentos. Doutora Jamile, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Já fica aí a dica para os pais que estão acompanhando a programação, para já botarem em prática aí e ajudarem, né, a deixar a saúde dos filhos direitinho, com alimentação saudável. Nesse período das férias, então, nem se fala a importância, né? Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Caroline. E assim, só queria deixar um recado final que nós, pais, somos espelhos para as crianças. Então, que a gente consiga seguir essas dicas, né, para que eles também sigam nos observando. Perfeito. Já fica a dica para os pais também, né? Tem que comer bem para os filhos também comerem. Até uma próxima.